Sim. O som tá bom? Tá bom, sim. Então, vamos Então, lá. tá bom. Começou a gravar. Então, hoje à noite, o Clube de Cirurgiões tem a honra de receber o professor e doutor André Lee, mais conhecido, médico assistente do Hospital das Clínicas, na área de transplante intestinal, como também é professor da Uninove. E nós gostaríamos de dar boa-vinda a você, doutor André, e dizer que é uma grande honra tê-lo conosco e poder ter a sua participação e apresentar esse tema super importante, né, para todos nós, que é a hemorragia digestiva alta e a hemorragia digestiva baixa. Então, desejamos você boa sorte e muito obrigado pela sua colaboração conosco. Bom, desde já eu que agradeço o convite, né? Eu peço desculpas para o assunto que teve na semana passada, teve uma sobrecarga de aulas aqui. Já conheço o Dr. Lourenço desde na época da pós-graduação, né? Trabalhamos junto em vários locais, no mesmo hospital. Eu vou tentar voltar a aula hoje mais para internos e para residentes, né? Uma coisa assim bem mais básica, né? Então, posso começar então? Sim, pode, tá. Então, eu dividi Por a aula em favor. digestiva alta e digestiva baixa, né? Vou fazer um breve histórico, então, os tópicos da aula hoje, o quadro clínico, falar de enterorragia, melena, hematoquesia, né? São conceitos diferentes, né? Mas eu vou dividir a etiologia em varicose e não varicose por causa da hipertensão portal. A hemorragia varicosa, né? Falar da prevenção das complicações da hemorragia varicosa, da hemorragia não varicosa, né, hemorragia digestiva alta, são as úlceras pépticas, a erosão de malorivais, anomalias vasculares, neoplasia gástrica, a lesão de Lafoix, a gastrite, esofagite, imobilias e outras causas. A definição de sangramento digestivo alto geralmente se origina acima, né, do ângulo de Treitz, tá certo? Ou na transição do duodeno jejunal. Lembrando que a hemorragia digestiva alta é 3 vezes mais frequente que a baixa, e sendo que a prevalência é de 170 casos para 100 mil habitantes, isso nos Estados Unidos. Então, só para ilustrar aqui, né, que é o sistema da irrigação portal, né, todo o sangue que vem do intestino delgado e cólon praticamente vem pela mesentérica superior, se junta com a inferior, e essa mesentérica inferior e superior junta com a veia esplênica e forma a cava. A cava, ela desemboca no fígado em veia, a porta em direita e esquerda, depois ele passa no espaço portal, ela se transformaria nas veias hepáticas, né? As veias hepáticas formam a suprahepática que acaba desembocando na cava, né? Esse sistema cava é muito importante, né? Porque a hipertensão portal acomete a pressão, aumenta a pressão portal em todo esse sistema portal, né? Que leva à formação de shunts, né? As famosas varizes, então, a sangramentos, né? De grandes proporções. Aqui o sistema porta-hepático, mais uma vez, né, seguindo o trajeto do sistema cava, você tem o sistema cava, que é atrás, tá certo? Desculpa, aqui na frente era o sistema porta, né, estou confundindo aqui, isso aqui é o sistema porta, aqui é o sistema cava, tá certo? Os sangue que vem dos membros inferiores e da região pélvica acabam drenando para o sistema cava, que ela passa logo aqui atrás do fígado, né, no segmento 4, e forma aqui que ela vai desembocar aqui na parte do coração. Então, o sistema cava, ela drena todo o sangue, né? O sistema porta drena todo o sangue do intestino, tá certo? Elas são metabolizadas aqui no fígado, depois metabolizadas, elas são jogadas outra vez aqui no sistema cava, que provém pelo sistema porta, ela é rica em nutrientes absorvidos na veia porta, e elas são absorvidas aqui pelos intestinos, elas têm substâncias tróficas, né? Então isso é muito importante para o fígado.
Então, pacientes que não conseguem se alimentar direito, a gente usa muito hoje em dia a nutrição parenteral. Isso provoca colestase, né? É um dos fatores que leva à fibrose hepática e depois, futuramente, a uma cirrose, tá? Deixa eu me reiterar aqui, né? Isso aqui é o sistema cava, que é o sistema porta, né? Eu falei erradamente aqui no começo da aula que isso aqui era o sistema cava. A porta hepática, então, ela provém todos os nutrientes do sangue do sistema digestivo, do estômago, do duodeno, esquema duodeno, complexo duodeno pancreático, do delgado, do jejuno, e do cólon direito, cólon esquerdo. Então, todo esse sangue deriva da veia entérica inferior, superior, que se junta com a veia esplênica e forma a veia porta. Seguindo, o quadro clínico são as mais comuns da hemorragia digestiva alta, que é a hematêmese, né, que é aquele vômito com espectro de sangue vermelho vivo, ou melena, né, que se esteriliza através das evacuações, que é sangue, a fezes de aspecto escurecido, tipo borra de café. Então, a diferença de melena e enterorragia é que a melena ocorre tanto na hemorragia tanto alta quanto na baixa. A melena pode acontecer isso. E a enterorragia é mais frequente no sangramento baixo. E quando a hemorragia é alta, significa que a perda é maior que o litro de sangue. Significa o quê? Que tanto a melena, a gente pode pensar que ela é um sangramento digestivo alto, mas ela pode ser tanto alto quanto baixo. Então, quando você tem melena, se você tiver um trânsito intestinal mais ou menos acelerado, você pode ter até enterorragia às vezes, mas tendo melena, significa que você pode ter também, tem um trânsito intestinal lento. Então, você pode, dependendo do local do sangramento, né, que nada em medicina é muito anatômico, né, é uma coisa muito matemática. Olha, sangramento acima do ângulo de Treitz é alto, de trás para baixo, é sangramento digestivo baixo. Então, geralmente, quando você tem a melena, a gente fica muito mais preocupado que o sangramento é muito mais importante. Então, a hemorragia alta quando perde mais 1 litro de sangue. Se a gente pensar que uma pessoa de 70 quilos tem mais uns 5 litros e meio, 6 litros de sangue, se perder 1 litro vai fazer muita diferença. E a hematoquesia, né? Hematoquesia é presença de sangue nas fezes, tá certo? Então você consegue bem diferenciar aqui que é sangue e que é fezes, e você consegue diferenciar que geralmente, às vezes, pelo aspecto, é um sangramento bem baixo. Quanto à admissão desses pacientes, né, com sangramento, eles precisam ter uma ventilação adequada, né? Às vezes precisa de catéter de O2, às vezes precisa de até intubação orotraqueal, como é preconizado no ATLS, né? Função de 2 acessos periféricos, era Joco 14, hoje o ATLS mudou, um acesso só no Joco 18, tá certo? A gente precisa colher alguns exames de sangue de entrada. No começo, a entrada, escolher um HbHT, teve um sangramento importante, o HbHT não vai estar muito alterado. A não ser que a gente pegue alguma surpresa, que a gente já tem uma anemia crônica, entendeu? Mas é mais um parâmetro para você comparar depois o quão grave foi o sangramento, né? Tem as plaquetas, tem o tipo de protrombina parcial ativada, e a tipagem sanguínea que é muito importante, né? É bom deixar o sangue tipado, que talvez o doente precise de sangue, fazer monitorização cardíaca, ver a saturação e controle hemodinâmico. Principalmente, o melhor parâmetro de controle hemodinâmico e choque seria a diurese, né? Que era a perfusão do rim. Uma pessoa adulta geralmente espera-se que perfunda, forme meio ml, né, de urina por quilo por hora, né? Uma pessoa de 70 quilos, uma pessoa em situação normal, tá certo? Eventualmente, se o paciente tiver um choque, ele vai ter uma diminuição da diurese. Então, mais uma vez, diurese é um dos melhores parâmetros fidedignos de choque hemorrágico. E a reposição volêmica, geralmente, né, tem que manter o hematócrito entre 25 e 30, se faz reposição volêmica com cristalóide, né? A gente tem aqueles graus de choque, né, que é precoce arterial, choque grau 1, 2, 3 e 4. O 3 e 4 precisam de reposição de hemácia, né? E muitas vezes, né, às vezes,
é necessário passar a sondagem nasogástrica, né? Mas a gente tem um pouco de cuidado, né? Que caso for uma varize de esôfago, a gente sempre teve um pouco de medo, né? Que antes de fazer a endoscopia, de passar uma sonda nasogástrica e tiver alguma outra lesão dessas varizes, né? Então, a gente tem um pouco de cuidado, é meio questionável no começo se você tiver um sangramento de grande monta. Então, o sangramento, a suspeita médica de sangramento digestivo está correta somente em 40% dos casos, né? A suspeita médica. Então, o nosso acerto 40% é baixo. Então, sempre é importante avaliar os sinais de doença hepática crônica, né? Que sempre eu falo a favor de uma hemorragia varicosa e são sangramentos muito importantes pela hipertensão portal. Também é importante o quadro uso de anti-inflamatórios e quadro dispéptico, né? Anti-inflamatórios não esteroides, pacientes etilistas e uso de anticoagulantes e agregantes plaquetários, né? Eu faço uma menção aqui que quando eu era interno eu vi um paciente vomitando sangue, evacuando sangue, quando fui ver era o uso da varfarina, né? A varfarina, até a gente descobrir que era varfarina, a doente foi a óbito, então é uma coisa que chama muita atenção esses anticoagulantes. Então, sempre também é importante interrogar sobre as transfusões prévias e as reações a elas, se ela teve alguma reação ao transplante. Outra coisa que é importante perguntar na história sobre transfusão, se o paciente já teve sangramento e se eventualmente toma uma, duas bolsas, unidades de papa, foi um sangramento muito importante que deva chamar a atenção, tá certo? Então, a anamnese nesses casos é fundamental, tá? Fazer a terapia nesses casos, se já chegou a usar a terapia de secreção cloridropéptica, né? Geralmente, nesses casos, a gente evita os antiácidos, sucralfato, que na suspeita de hemorragia varicosa, geralmente a gente usa drogas vasoativas, né, para diminuir o fluxo esplâncnico, né? É tremendamente sabido hoje em dia a terlipressina, né, que é tipo de uma vasopressina, o octreotide e a somatostatina, para tentar diminuir o fluxo sanguíneo esplâncnico, diminuir a pressão no sistema portal e assim parar, tentar inibir o sangramento. Muitos países europeus, quando o paciente sabe-se que um sangramento de etiologia varicosa, né, geralmente se faz uso da terlipressina e em seguida o doente é enviado a um centro maior de complexidade para que possa fazer o atendimento adequado desses pacientes. A hemoterapia é sempre avaliada, né, pelos sinais vitais, exames laboratoriais da admissão, sempre manter o hematócrito entre 25 a 30, não maior que isso, né, que manter mais que isso pode às vezes propiciar novos ressangramentos, tá certo? Lembrando que uma unidade de papa de hemácia sobe em 3% de hematócrito em 2 gramas por decilitro na hemoglobina. Se o sangramento for controlado em crianças, geralmente faz um cálculo de 10 ml por quilo. E o plasma fresco, quando a gente tem usado, quando tem um NR acima de 1,5, usando de 10 a 20 ml por quilo de peso, ou uma unidade para cada 5 bolsas, tá certo, de concentrados de hemácias, né? Lembrando que concentrados de hemácia, né, a gente sempre usa os anticoagulantes junto, então com isso a gente precisa repor, né, às vezes o plasma fresco, tá certo? E às vezes a gente precisa repor também alguns eletrólitos. E as plaquetas com contagem acima de 50 mil, né? Se houver sangramento ativo, suspeita de disfunção plaquetária, faz o uso de plasma fresco, uma unidade por 10 kg de peso, ou uma aférese com 7 plaquetas, 7 unidades de plaquetas de sangue total. E em criança, mais uma vez, 10 ml por quilo de peso. O cálcio é usado conforme o controle dos anticoagulantes com citrato. E todas essas bolsas, como tem citrato como anticoagulante, às vezes é preciso repor o cálcio, não esquecer do cálcio. Bom, quando você fala em hemorragia digestiva alta ou baixa, né, você tem que fazer a endoscopia, não tem como, né? Você vai ter que identificar a local da causa, lembrando que a hemostasia, além de fazer o diagnóstico, ela pode fazer a parte terapêutica, realiza a hemostasia, tá certo? Ele também estratifica o risco de sangramento. Geralmente a urgência nas primeiras 24 horas na admissão do paciente e a emergência nas primeiras 6 horas de admissão do paciente.
a tendência é encurtar o tempo da admissão e exame, né, para 12 e 3 horas. Isso dependendo do serviço, né? Nós, como trabalhamos em serviços públicos, né, diferente do serviço privado, às vezes a gente não tinha endoscopia em alguns casos. A endoscopia é procedimento, hoje em dia todo o sistema de vídeo, né? Você consegue chegar a avaliar bem na região esofágica, estômago, chegando até a terceira, quarta porção do adenal, todas por sistema de vídeo. E quanto à etiologia, a gente vai tentar procurar separar de hemorragia varicosa e de não varicosa, né? A hemorragia varicosa realmente é de maior mortalidade. Eu me lembro bem que quando era interno, havia muitos pacientes estossomóticos, né? Embora o estossomótico tivesse a função hepática preservada, eles tinham uma hipertensão portal, porque os óvulos de xistosoma, elas paravam no espaço pré-sinusoidal. E geralmente a mortalidade chega até 50% no primeiro episódio, então a mortalidade é altíssima, tá certo? Graças a Deus, geralmente 40% dos casos cessa espontaneamente. Agora, os pacientes hepatopatas têm uma particularidade, eles têm coagulopatia, têm hiperfluxo esplânquico, né, pela própria hipertensão portal, tá certo? O paciente que tem um sangramento importante, que seja hepatopata, ele não tem o fechamento não tem vasoconstrição periférica, né? Então, eles chocam muito rapidamente, tá? Não tem esse recurso, então, basicamente, por causa do hiperfluxo esplâncnico, né? Inclusive, toda a coagulopatia, esse hiperfluxo, existe toda uma fisiopatologia, né? Tem um colega que estuda muito isso, que é o Adalberto, né, lá da gastroclínica, entendeu? Então, hoje em dia, ele estuda especificamente a tese, né, toda de mestrado, doutorado dele foi voltada para a coagulopatia e por hiperfluxo esplâncnico. 60% dos hepatopatas envolvem as varizes de esôfago. 30% desses pacientes sangram com mortalidade até 50% no primeiro episódio. Então, aqui vem chamar a atenção, né? Tem uma alta morbidade, alta mortalidade. E quais são os fatores preditores de sangramento? Aquela classificação de Child-Pugh, né? Que é para insuficiência hepática. Tem as varizes, o calibre das varizes e a presença de red spots, aqueles vermelhidões durante a endoscopia, né? O calibre das varizes aqui é um círculo, né, da velha parasitologia, né, como é que você pega o xistosoma, né, tá certo? Tem todo o ciclo dele, da biompalária, né, tá certo? Dos caramujos, das cercárias, pela planta do pé, vão se instalar no fígado e formam esses ovos de xistosoma que vão acabar fechando, né, assim, obstruindo o espaço pré-sinusoidal a nível da microcirculação hepática. Esse é o fígado. Geralmente isso aqui parece mais um fígado cirrótico, né, mas a estossomose pode levar a isso, né, com o tempo. Essa aqui é típico o abdômen, né, a CIT. Você está vendo aqui a cabeça em medusa, né, que tem a circulação colateral na parede abdominal. E essa circulação, praticamente o fígado ele fica congesto, né? Você não consegue ter uma circulação intrahepática, né? Devido à fibrose hepática, né? A fibrose vai de grau 1 a grau 2, de grau 1 a grau 4. O grau 4 seria a própria cirrose hepática. Lembrando que no sistema porta, o sangue, a veia porta é formada pela veia esplênica, que se junta muitas vezes com a veia mesentérica inferior, né, que ela irriga o reto, o sigmoide e o cólon esquerdo, e a mesentérica superior, né, que ela acaba irrigando, drenando todo o sangue, trato digestivo alto, né, desde o estômago, duodeno, jejuno, íleo e o cólon ascendente até metade do cólon transverso. Então, todo esse sangue drena para o sistema portal, aqui forma a veia, a porta, sistema portal, a porta direita, à esquerda, né, ramo da porta, daí ela passa a nível da microcirculação hepática
e formam que as veias suprahepáticas que vão desembocar aqui na veia cava inferior. Lembrando que quando você tem hipertensão portal, o sangue não consegue passar mais pelo fígado, ele procura o sistema hepatofugal, foge do fígado para que esse sangue consiga atingir o coração. Então, ele acaba recanalizando as veias umbilicais, né, tá certo? Pela parede abdominal, tentar esse sangue chegar no sistema cava, tá certo? Então, aquelas cabeças em medusa, aquelas chantes que você vê na parede abdominal, a nível da veia gástrica esquerda, em vez da gástrica esquerda drenar para a porta, faz o sistema inverso agora, né? A veia gástrica esquerda ela vai drenar junto, formando essas varizes no fundo gástrico, nas varizes de esôfago, e esse sangue do sistema esofágico ela drena pela veia ásicos aqui na cava inferior. A mesma coisa acontece, o sangue chega no baço, o baço não consegue drenar o sangue, né, pela veia esplênica, então o baço começa a aumentar de tamanho, e aqui pelos vasos curtos tem os escape de sangue, formando aqui as varizes de fundo gástrico, que vão drenar também pelas varizes de esôfago, drenar pelo sistema ásicos também. E aqui você também tem as veias retais, lembrando que o reto superior, o sangue drena pelo sistema da veia mesentérica inferior, enquanto que as retais médias, retais inferiores, drenam para o sistema cava, né, através das veias ilíacas internas. Então, o que acontece? Acontece um shunt, né, entre as retais superiores, médias e inferiores. Esse sangue, como ela não consegue voltar pelo sistema portal, ela desce, se entrelaça com as veias retais, formando as hemorroidas internas, e daqui ela drena pela veia ilíaca interna, da veia ilíaca interna drena para o sistema cava. Então, esses aqui são os sistemas hepatofugais, né, que fogem do fígado e tentam, através de shunts, esse sangue chegar aqui no sistema cava, tá certo? Então, se vê cabeça em medusa, é um shunt, tá certo? As hemorroidárias são outro shunt. Aqui você tem a veia gástrica esquerda, né, formando as varizes, outro shunt, entendeu? E aqui com os vasos curtos, né, formando outro shunt para tentar esse sangue chegar. E tem as veias de Sapei, são veias retroperitoneais, né, tá certo? Que tentam formar essas colaterais para chegar no sistema cava. Então, são 5 vias hepatofugais que a gente tem aqui. Só que nisso aqui tudo, se você for medir a pressão no sistema porta, ela vai estar a mesma pressão em todo o sistema portal. Olha aqui, quando sangra só de um lugar, sangue das varizes de esôfago, certo? Às vezes sangra do fundo gástrico aqui. O pessoal acha que essa teoria aqui de sangrar nas varizes, eu não sei se a teoria mudou, mas uma das hipóteses é que no tórax a pressão é mais negativa, então tinha uma tendência a essas varizes sangrarem pelo esôfago, embora toda a pressão no sistema portal seja a mesma, todos estão em hipertensão portal, né? Acima de 5 milímetros de mercúrio. Esse aqui são as hemorragias varicosas, vocês estão vendo aqui no esôfago, né? Meio sangrante, as varizes bem de grosso calibre, eles classificam de 1 a 4º grau, tá certo? Esse aqui é uma hemorragia varicosa, que ele foge de um sangramento a jato, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a classificação de Child-Pugh. Ela tem a ver com albumina, bilirrubina total, presença de encefalopatia, CIT, e atividade de protrombina e UNR. Isso aqui já é clássico, né? Já é sabido, entendeu? É muito importante os alunos residentes saberem, né? Então, tem uma pontuação da albumina acima de 3,5 seria normal. E a bilirrubinas abaixo de 2, tá certo? O 2 entre 2 e 3, tá certo? Só que a albumina já diminui 2,5 a 3,5, e abaixo de 2,5 seria o 3. Então, a encefalopatia, como é que você vai mensurar essa encefalopatia, né? Tem sistema gráfico, tem alguns exames neurológicos que você consegue detectar se vai de grau 1 a grau 4, tá certo?
E a ascite, né? Ascite ausente, fácil controle, difícil controle. Quando você fala de fácil controle, que a ascite é responsiva aos diuréticos, tá certo? Então, isso aqui já é uma classificação clássica, já, né? Então, quando você tem classificação de tireoide puro menor que 6 pontos, é o A, 7 a 9 é o B, e maior que 10 é o C. Então, antigamente falava de tireoide A, B e C. Então, e aqui a correlação com a função hepática, o A tem uma função de 35 a 100%, o B de 25 a 35% e o C abaixo de 20%. Realmente o fígado pede socorro, né, quando ele tem uma função abaixo de 20%. Tá? Então, às vezes você fazendo exames bioquímicos para avaliar o fígado, né, você acha que está normal, às vezes não pode estar normal. Então, a complementação com exames de imagem, os exames mais específicos, né, para ver a função hepática, são muito importantes para você determinar melhor como é que está o estado funcional do fígado. A hemorragia varicosa é evitar a hiperidratação, manter hematócrito de 25 a 30%, tá certo? Aqui tem o maior impacto de uso de drogas vasoativas, como a gente já comentou, né? A vasopressina, que é a teripressina, que é o tipo de vasopressina, uso de octreotide, tá? A lavagem gástrica é questionável, isso fazia muito no passado, né? No passado, quando a coisa estava começando, eu lembro bem que a gente passava uma sonda e mandava lavar com soro gelado, né? Praticamente essa lavagem gástrica, às vezes, é pertinente, e muitas vezes o endoscopista, né? Pedia para lavar o estômago, porque senão ele não enxergava nada, né? Perante tanto grande que era a quantidade de sangue na cavidade gástrica. Outra coisa, você joga um soro gelado ali, depois o sangue coagula. Às vezes o sangue não consegue voltar para a sonda. Então, eu acho que, na verdade, o endoscopista acaba perdendo tempo com esse paciente. E a endoscopia precoce é fundamental, né? Porque já comentamos que a endoscopia faz o diagnóstico e também faz o tratamento, né? Então, quanto mais rápido estancarmos o sangramento, melhor a evolução do paciente. A endoscopia para essas varizes ofograndes, o avanço foi a ligadura elástica, né? Mas na minha época a gente fazia muita escleroterapia, né? Eu lembro que era quetamolinha, às vezes o cianocrilato, às vezes a alcoolização era mais para estômago, entendeu? Então isso dependia muito da experiência da equipe endoscópica do local. Mas a ligadura elástica, sem dúvida, para varizes é tratamento número 1. É melhor bem-vindo. Então você entra com o endoscópio, né? Ela consegue aspirar, digamos, um mamilo e jogar um elástico, né? Então, assim que jogar o elástico, ela consegue estancar o sangramento. Só que depois que esse elástico necrosa, esse cotinho, né, que é a varizes, ela pode necrosar e cair e pode ter um ressangramento, tá certo? O que a gente via no passado, quando você tinha essas varizes de esôfago, fazer escleroterapia, mas às vezes fazer tantas sessões de escleroterapia que o esôfago virava pela esclerose sucessiva, as escleroterapias, esclerose, esse esôfago virava um tubo de PVC, sabe? Por tanta fibrose. Então, a endoscopia, né, o insucesso por sangramento persistente, ressangramento precoce, vai fazer uma nova endoscopia, colocar o balão. Se a gente sabe que já fez endoscopia, já tentou parar e não deu certo, entendeu? Lembrando que 10% ressangue nas primeiras 24 horas, né? Então, mesmo quando você faz a ligadura elástica, depois de 24 horas, você tem que fazer uma revisão, porque aquele cotinho pode cair e ressangrar, tá certo? Agora, se tiver novo sangramento, a gente tem, quando sabidamente que a variz de esôfago e lá está sangrando, tem o recurso do balão, que chama de sonda de Sanger-Stacking Blackmore, né? Realmente parece um palavrão isso aqui, mas tão comprida, né? Então, isso aqui a gente tem a parte gástrica e tem a parte esofágica. A gente enfia essa sonda pelo nariz, tá certo? Insufla primeiro a porção gástrica, você tracionando a parte gástrica, ela vai obliterar os vasos de fundo gástrico. Você tem que fixar aqui na narina com todo cuidado, depois de insuflar a parte esofágica, né, aqui no esôfago distal, que estão locadas as varizes de esôfago. Sendo que essa insuflação, e ela fica com essa sonda, você pode aspirar o material aqui, ela de 3 vezes, uma
dessas vias é para a parte gástrica, outra esofágica e outra é pela sonda, né, que daqui ela drena, né, se tiver alguma coisa no conteúdo ela consegue drenar. Tem que ficar com cuidado porque a parte gástrica tem que estar tracionada, tamponando o fundo gástrico, tá certo? O esôfago tamponando o esôfago distal. Lembrando que essa sonda aqui, ela fica insuflada por 24 horas, depois de 24 horas tem que ser desinsuflada, isso é muito importante, porque se ficar insuflada por muito tempo, ela pode provocar uma isquemia, né, no fundo gástrico, né, quer dizer que é difícil, mas e do esôfago distal. Então, essa sonda é bem aqui, essa parte mais distal é a parte gástrica, essa parte que parece uma salsicha é a parte esofágica. A parte branca é a parte gástrica, a parte de cor de abóbora é a parte esofágica. E aqui é a sonda, né, que somente se tiver algum material, conteúdo, ela sai por essa sonda, sai por essa via aqui. Essa aqui é a locação. Muitas vezes nós fazíamos isso insuflando o ar, né, através da seringa, né, depois fazendo a medida pressórica no manômetro. Mas às vezes, né, hoje em dia com o desenvolvimento da radiologia intervencionista, né, a gente consegue fazer a obliteração dos vasos sangrantes, que são essas varizes gástricas isoladas e as pseudotumorais, essas varizes sangrantes. Então, teve uma oportunidade de se instalar o TIPS, né, que é a derivação intrahepática jugular. O que é isso? Como o sangue não consegue passar pelo fígado devido a uma fibrose intensa, então, através do acesso jugular, você consegue entrar pela veia cava inferior, tá certo? Chega aqui na suprahepática e colocar uma prótese ligando entre o sistema suprahepático, né, com o sistema porta. Então, praticamente você faz uma ligação, né, aqui do sistema porta, isso aqui vai para o sistema cava. Lógico, como a pressão aqui no sistema portal está mais aumentada, sendo o sistema cava, esse sangue agora, ele vai começar a passar pelo fígado, através dessa prótese. Então, toda aquela circulação hepatofugal, né, agora ela reverte. Antes ela ia daqui, da veia porta, ia para a veia gástrica esquerda, para chegar no fundo gástrico, formar as varizes e chegar no sistema ásicos. Agora, quando você coloca esse TIPS, essa prótese, né, ligando o sistema porta com o sistema cava, o sangue começa a passar pelo fígado outra vez. Então, todos aqueles shunts que haviam, né, aquele sistema, a circulação hepatofugal se reverte, entendeu? Agora vira uma circulação hepatopetal, vão tudo para o fígado, tá? Então, o sangue volta a circular pelo fígado novamente, mas isso é uma situação, tipo assim, ponte, né? Digamos, um ponte para o transplante. Porque o que faz esse TIPS? Esse TIPS, ele acaba tudo com aquele chute que vocês estavam vendo aqui, principalmente as varizes de esôfago. Então, as 6 complicações do paciente hepatopata, né, é a ascite, encefalopatia hepática e o sangramento. Mas o que mais mata é o sangramento, tá certo? O que mais mata é o sangramento. Então, colocando esse TIPS aqui, eu consigo reverter esse sangramento, tá certo? Então, ele volta sem circular por dentro do fígado, tá? Então, opções para controle do sangramento, existiu na minha época outros métodos, né? Fazer transecção esofágica com stapler, fazer uma derivação portocalibrada, né? Isso na época antes da era do transplante de fígado, né? Derivação mesentérico cava. A gente fazia, que era uma piadinha, a gente fazia mesentérico cova, né? Operou, morreu. Portocava, falava de portocova, né? Tal, era um insucesso, né? Todos esses métodos aqui. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na minha época, né, antes da era dos transplantes, era a esplenorenal distal, a cirurgia de Warren, tá certo? Que eu vou passar mais para frente. E o que a gente fazia muito dos pacientes com doença citosomótica e hipertensão portal, já que a função hepática era normal, a circulação ásico-portal com a esplanectomia, né? As cirurgias eram muitas mais feitas quando era R2 na Santa Casa. Essa aqui é a cirurgia de transecção do esôfago distal, entendeu? Só que
as coisas ficaram incomodantes. Você faz uma abertura aqui no estômago, você entra com stapler aqui, tá certo? Chama de cirurgia de Sugiura, tá? E aí você fazia um grampeamento e ressecava essa porção distal do esôfago com uma porção bem aqui proximal do estômago. Então, você transeccionava as varizes, você cortava a circulação da gástrica esquerda para as varizes de esôfago, então, acabando com essas varizes, tá certo? Então, isso é uma cirurgia de Sugiura, embora tenha esse colega chamado Birk, que em 1920 já existia essa metodologia. E outra coisa que foi muito aceita aqui no Hospital das Clínicas, né, na década de 90, antes dos transplantes, era fazer uma prótese da porta para a cava, entendeu? Então, a circulação da cava vinha para a porta, mas era uma prótese calibrada, não era uma prótese mais de calibre fino, não grosso, que se tivesse um calibre grosso, todo o sangue do sistema porta ia para a cava, provavelmente isso levava a grandes quadros de encefalopatia hepática, né? Já que o sangue que vinha do sistema digestivo não ia ser filtrado pelo fígado, ia tudo para o sistema cava, devido à hipertensão portal. Então, eu chamava isso de prótese calibrada, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui, né, a cava e aqui a porta indo para o fígado, tá certo? E aqui é o sistema cava, então liga esses dois vasos aqui. Existe espleno renal, aqui você pegava todo o sistema porta e já ligava aqui no sistema cava, mas a cirurgia aqui era, o excesso era grande, alta taxa, e praticamente todo o sangue que vinha do sistema porta ia tudo para o sistema cava, isso levava a grandes encefalopatias. Então, praticamente, cirurgias abandonadas, espleno renal proximal. Então, você fazia a esplanectomia e levava a veia renal, a veia esplênica aqui na veia renal. E a cirurgia de Warren era uma cirurgia que você preservava todo o baço, tá certo? Levava a veia esplênica na veia renal esquerda. Assim drenava, aliviava todo a pressão aqui no sistema do fundo gástrico e das varizes de esôfago que eram responsáveis pelo sangramento, né? Então, ele drenava para o baço, do baço, esse sangue, eventualmente, a veia esplênica era conectada aqui na veia renal esquerda, né, no sistema de drenagem, tá certo? Então, você fazia uma conexão, mas era uma cirurgia menos agressiva, levava menos chances de ter uma encefalopatia hepática. Isso aqui é a cirurgia de Warren, né, que vocês estão vendo aqui, né, que eu acabei de comentar. Então, você preserva o baço, a veia esplênica é conectada aqui na veia renal esquerda, então ele alivia toda a pressão aqui do fundo gástrico e das varizes aqui do esôfago. Então, o sangue, em vez de pilar para cima, inverte o fluxo, né, vem pelos vasos curtos, cai aqui no baço, do baço cai aqui na veia renal esquerda. E você faz a ligadura aqui dos grandes vasos da grande curvatura do estômago, que é as veias gastroepiploicas, né? Então, as veias gastroepiploicas também são ligadas, e a veia gástrica esquerda também é ligada, porque daquela conectava, né, o sangue para o sistema ázygos através das varizes de esôfago. Então, nesse caso aqui, o sangue que vem basicamente do intestino, basicamente é forçada a passar pelo fígado. E ao mesmo, uma cirurgia muito inteligente. E ao mesmo tempo, ele resolveu o problema do sangramento das varizes de esôfago, que eram as maiores culpadas pela má evolução desses pacientes, no prognóstico desses pacientes. Então, ele conseguia drenar a pressão do fundo gástrico e do esôfago distal através desses vasos curtos que drenam do baço drenam pela veia esplênica para a veia renal esquerda, né, que acaba, na verdade, você acaba levando o sangue, entendeu, que está aqui no sistema portal, né, tá certo, para o sistema cava. Mas, por outro lado, todo o sangue que vem do intestino é forçado a passar, embora tenha hipertensão portal, passar pelo fígado, né. A cirurgia era muito realizada antes da era dos transplantes. E a famosa cirurgia, né, desconexão ásico-portal. Então, como tinha para os pacientes histossomóticos,
a gente faria o quê? A gente fazia geralmente a desconexão, aqui a esplanectomia, desconectava o fundo gástrico e o esôfago distal, associado à esplanectomia. Porque esses pacientes tinham o baço era gigantesco e tinha função hemocaterética. Esses pacientes tinham umas plaquetas de 35 mil, 25 mil, tá? Então, pela a função hemocaterética que o baço faz em relação às plaquetas, né, desses pacientes aqui. Então, ele fazia, esqueletizava o fundo do estômago e o esôfago distal. Então, você esqueletizava essa porção do fundo do esôfago distal e fazia a ligadura da veia gástrica esquerda, né, para que não houvesse mais sangramento a nível de varizes. A gente fez muito isso no passado. Só que esses pacientes no PO4, PO14 evoluem muito com trombose, né, do eixo porto-mesentérico. Isso levava depois a uma piora da hipertensão portal. Agora, qual que acontece aqui? Geralmente é na profilaxia secundária de hemorragia varicosa, né, nas primeiras semanas, pode ter um ressangramento nas primeiras semanas de 40%. E são os dados nossos endoscopistas, então é um ressangramento muito alto. Então, mesmo que tenha controle inicial, ele pode ter 40% de chance nas primeiras 6 semanas. Então, além da ligadura elástica, a pessoa partir às vezes para uma escleroterapia, tá? Agora, quando na encefalopatia, a gente faz muitas lavagens intestinais com lactulona, né, homicina, restrição de proteica, não passa de 40 gramas por dia, a gente costuma usar aminoácido cadeia ramificada e não de cadeia aromática, né? A cadeia aromática, depois metabolizada, atravessava a barreira hematoencefálica, levando a encefalopatia. Outro cuidado era o PBE, a peritonite bacteriana espontânea, já que esse paciente era portador de ascite, infecções urinárias, problema de infecções pulmonares. Então, preventivamente, usa-se norfloxacina 400 mg por dia ou ciprofloxacina 500 mg EV. A intubação orotraqueal sempre se faz quando você tem um rebaixamento nível de consciência, né? E se optar pelo balão com forma de anestesia. Geralmente, quando você tem um Glasgow abaixo de 8, né? É recomendado a fazer a intubação orotraqueal. Também temos a histossomose hepatoesplênica, tá certo? Que nesses casos da histossomose e da gastroplastia hipertensiva portal. A etiologia, agora vamos falar das etiologias de hemorragia não varicosa, tá certo? Então aqui temos as úlceras gastroduodenais, tá certo? As esofagites e as neoplasias. Só um segundinho, gente. Só um segundinho, desculpa. Tá tocando aqui, acabou o soro, tá bom? Tá certo? Então, as esofagites, as neoplasias, o síndrome de Mallory-Weiss, as angiodisplasias, a hemobilia, e a lesão de Laffois e o hemossucos pancreáticos e as fístulas aortoduodenais, tá certo? 80% tem parada espontânea, dessa hemorragia não varicosa, melhor, então, o prognóstico é melhor das hemorragias varicosas. 14% tem ressangramento a despeito do sangramento, mas a porcentagem bem menor se comparar com a hemorragia varicosa. E a endoscopia consegue encontrar 90% e reduz o ressangramento. E a mortalidade bem baixa, de 6% a 8%. Grande avanço dos métodos diagnósticos terapêuticos e pouco impacto na mortalidade. Só um segundinho. Mas a importância da faixa etária, as condições clínicas de base, vigência da anticoagulação. 80% de parada espontânea, 14% de ressangramento a despeito do tratamento. Então, tanto a parada espontânea é maior, e quanto também o ressangramento é menor se comparar com as hemorragias varicosas. Então, foi um grande avanço, né, nesses métodos terapêuticos e tem pouco impacto na mortalidade. Então, para a condução adequada do atendimento, temos que estratificar o risco clínico e estratificar o risco endoscópico. Aqui tem o score de Rockall, né, que vê toda a variação de pontuação, quanto vai aumentando a idade, vai aumentando a pontuação, e também em relação à frequência cardíaca, o pulso, a pressão sistólica maior que 100, menor que 100. Então, quanto maior a pontuação,
maior a gravidade desses casos aqui. Sendo que menor que 2 é baixo, ressecamento menor que 5%, mortalidade menor que 1%. Agora, a pontuação maior que 8 é um risco alto, ressecamento de 52% e mortalidade de 30%. Isso aqui também tem as famosas úlceras pépticas, né? Lembrar que a classificação de Forrest para ilusão de parede lateral, um sangramento arterial, é um sangramento endoscópico, né? Forrest 1A, a jato, 1B, embabação, 2, vaso visível, 2, coágulo. Então, e o 3 define a ausência em sinais de sangramento, né? Aqui na úlcera péptica, né? Que é um dos casos mais comuns. Aqui a classificação de Forrest, né? Devido às suas úlceras aqui. E chama atenção para o H. pylori nesses casos aqui, né, da úlcera péptica, né, sendo que os países marrons têm uma alta incidência do H. pylori, mais de 70%, que se encontra o Brasil aqui no nosso país, África do Sul, do continente asiático e dos países nórdicos. A endoscopia digestiva alta, associa métodos de injeção, tem a parte térmica, tem a parte mecânica, e tem hoje em dia a grande utilização de hemoclipes, né, para tentar conter o sangramento, e a pesquisa de H. pylori é fundamental. Nova tentativa de sangramento ou exames incompletos, né, no caso de ressangramento. Aqui é no caso dessas úlceras pépticas, é que hoje em dia, como a gente tem bloqueador da bomba de prótons, né, então isso não acontece, mas antigamente a gente só tinha os bloqueadores do receptor H2, então a gente operava muitas úlceras crônicas, né, nesses casos aqui, tá certo? O omeprazol geralmente é em bolos, 80 miligramas, tá certo? 8 miligramas EV por hora, geralmente durante 72 horas. Existe também a possibilidade de fazer embolização arterial, né? Você cateteriza através da punção de Seldinger, né? Chegar no tronco cilíaco e tentar achar o vaso sangrante para fazer a embolização arterial ou jogar aqueles pequenos clipes, né? Para tentar e o sangramento é uma alta porcentagem, 72%. Isso aqui é uma coisa muito antiga, né? Fazer uma gastrotomia para dar os pontos, né? Na minha época se discutia muito isso daí. E às vezes no próprio, não havia outro método, na época, quando era interno, a Santa Casa estava começando com as endoscopias, né? Então a gente via alguns casos realmente fazer de uma duodenotomia ou gastrotomia para tentar localizar e fazer a hemostasia através de suturas mesmo, né? Que hoje é uma coisa só para uma lembrança histórica, hoje já temos a endoscopia. Existem as famosas gastrectomias, né? Aqui seria uma gastrectomia subtotal, tá certo? Seria, aqui no caso, a B1, a BROT2, tá certo? Duodeno fechado, levando uma alça jejunal, fazendo uma gastrojejunoanastomose, aqui fazendo uma jejunoanastomose em Y de Roux. Existiam aquelas famosas úlceras terebrantes, né? Parte posterior, então, existiam várias técnicas de fechar o duodeno, né? Inclusive, essas técnicas excluíam, porque essa é uma úlcera terebrante na cabeça do pâncreas que causava um sangramento. Então, fazia anastomoses, deixando a úlcera de fora e fazendo várias técnicas, né? Haviam 4 técnicas, né, de fechar esses cotos duodenais, né? E tem que tomar muito cuidado no fechamento desses cotos duodenais devido à proximidade, né, da via biliar, entendeu? E outras estruturas vasculares importantes aqui, próximo ao pâncreas. E também era muito frequente essas úlceras pépticas, né, além do sangramento, as estenoses duodenais. Então, provocava essas estenoses pelas úlceras crônicas, tá certo? Penetrante em pâncreas. E às vezes eram penetrantes em pâncreas. E aqui no caso a técnica de Finster-Bancroft, que aqui é feito, tá certo? E para você não chegar aqui embaixo na zona do agrião, como diz assim, aqui no duodeno, você abria perto aqui na região pré-pilórica e secava, fazia uma mucosectomia da mucosa, entendeu? Não chegando naquela parte de grandes aderências e fechava por aqui por cima. Então, essa aqui foi muito preconizada, né? Já que a encrenca era aqui no duodeno, no vidro piloro, você fazia tipo de uma secção pré-pilórica e secava toda a mucosa até chegar perto aqui do piloro. Com isso você diminuía a secreção colidropéptica.
E aqui é a anastomose birrotium, né? Você faz uma ressecção anastomose entre o estômago e o duodeno. E as úlceras aqui laterolaterais, né? Que você faziam essas anastomoses, né? Lateral após a ressecção. Isso aqui geralmente era uma cirurgia birrot 2, a Y de Roux. E as famosas vagotomias seletivas, né? Eu, na década, quando era residente, tinha muitas gastrectomias, mas na década de 90, fazia muitas as vagotomias superseletivas para diminuir a secreção cloridropéptica, né? Então, existem as vagotomias tronculares e as vagotomias superseletivas. A que vocês estão vendo aqui é o esôfago, né? Tá certo? Isso aqui é uma válvula, né? A Nissen, a nível do esôfago distal. Essa aqui é a famosa birrot 1, uma gastrojejuna, e a birrot 2, que é gastrojejuna, e a birrot 1, né? Que faz uma estomose do estômago com o próprio duodeno. E as úlceras por refluxo alcalino, por H. pylori. Essas úlceras eram extremamente sangrantes, e naquela época, antes da endoscopia, o santo exame que fazia o diagnóstico dessas úlceras ou das neoplasias era esses trânsitos, né? A esôfago, estômago, duodenograma. Então, a gente conseguia pegar bem essas lesões. E aqui, por último, né, vem as hemorragias digestivas, são tipos ulcerados, são as neoplasias mais precoces, né? Hoje em dia, felizmente, a gente, com o andar, né, tecnológico, a maioria da população que tem acesso à endoscopia tem diminuído de pegar os cânceres gástricos muito avançados, né, como vocês estão vendo aqui nessa figura, com fechamento de antro. As esofagites, na maioria, são refluxo gástrico crônico e causam sangramentos leves. Também temos as hérnias paraesofágicas encarceradas, onde as úlceras surgem geralmente do isquemia, onde quando o estômago fica encarcerado, ele provoca isquemia e às vezes perfuração ou sangramento pela compressão, tá certo? A endoscopia terapêutica é muito importante no controle desse sangramento. O Mallory vai, são aqueles vômitos incoercíveis, muito ela foi descrita, né? Muito em paciente gestante no primeiro trimestre, tem as lacerações, né, da junção esôfago-gástrica, pesquisando, causando vômitos. Então, ela causa essas pequenas ulcerações, causando sangramentos de grande importância. E aqui, como vocês estão vendo aqui na parede gástrica, né, parecem umas sufusões hemorrágicas, não são sangramentos importantes, mas elas provocam essas pequenas lacerações. E a lesão de Lafoix, né, que é um sangramento da submucosa do estômago, né, geralmente é no fundo, no corpo proximal, mas é um caso mais raro, mas não são vasos importantes, né? Que isso endoscopicamente é de fácil esse jatinho de sangue na submucosa. As angiodisplasias também podem acometer qualquer trato digestivo, uma malformação, né, dos vasos, associado, geralmente, cisne Osler-Weber, ela pode também dar no estômago, ela pode dar em qualquer parte do intestino, e provoca sangramento e embabação, como vocês estão vendo nessa endoscopia, essas angiodisplasias, é uma malformação vascular. E pela arteriografia você consegue notar, né, na ponta dessa seta aqui, uma malformação vascular, iminente chance de fazer o sangramento. A gente consegue parar o sangramento através da embolização. A gastrite erosiva hemorrágica, um sangramento digestivo lento, graças a Deus é menor que 5%, pode causar melena ou hematêmese. Hemobilia, sangramento da via biliar, geralmente é por trauma ou neoplasia do fígado, ou manipulação da endoscopia do sistema biliar, e a trânsito de Sandblum, que é caracterizado pela icterícia, hemorragia digestiva e cólica biliar, né? Tá certo? Então, essa tríade de Sandblum caracteriza a hemobilia, que é o sangramento da árvore biliar, tá certo? Ela se exterioriza através da papila, de tal forma que caracteriza uma hemorragia digestiva alta. Muito frequente é no trauma, né? Então, você tem um trauma hepático, sangra da via biliar, ela se exterioriza através aqui da papila na segunda porção do adenal. Então, geralmente, a hemorragia não varicosa, o sangramento é persistente, a radiologia intervencionista é muito importante, e se a radiologia não tiver a cirurgia. Então, quando é que a gente opera? Quando a segunda intervenção endoscópica falha, a persistência da hemorragia com instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica quer dizer pressão, paciente chocado, né? Às vezes precisa de droga vasoativa.
Necessidade de ser um dado muito importante, de hemotransfusão maior, igual à volemia calculada do paciente das primeiras 24 horas iniciais da admissão. O paciente está tomando, perdeu uma grande parte da volemia e está trocando toma 2 a 3 unidades de papa de hemácia, né? Então, geralmente são pacientes graves, né? Tem grande chance de ressangrar. E pacientes com mais de 60 anos, né? Lembrando que o idoso suporta mal a instabilidade hemodinâmica. As úlceras de difícil acesso endoscópico, né? Você pega a úlcera de fundo gástrico, você não consegue cauterizar porque o estômago fica chacoalhando, balançando. Então, o tem muita dificuldade em acertar o vaso para jogar a substância esclerosante e estancar o sangramento. Úlceras com vaso calibroso na parede posterior do duodeno, que geralmente pode estar em cima do pâncreas, né? Na pequena curvatura do corpo proximal, são vasos calibrosos. Úlceras gigantes, recomende-se aí mais a cirurgia. Era isso, gente. Como está o avançar da hora, de 40 minutos, acho que eu já falei 11, vou deixar meu digestivo abaixo para a próxima vez. Me desculpa a correria, tinha muita informação para passar para vocês, entendeu? Tá certo? Desculpa a minha confusão Não, no começo eu acho que a aula foi maravilhosa. É, A é, aula um, foi é, muito boa. um, é um relance, assim, só para despertar um pouquinho, né, a curiosidade, né? Esse tema é muito extenso e foi bom que a gente reviu muita coisa, né, que se fazia no passado. Hoje em dia, com essa a medicina mais moderna, a gente deixou de fazer muita coisa, inclusive essas cirurgias, né, que deu até saudade. Olha, quando eu tive Cirurgia de cistosomose, né, por exemplo. desconexão É, eu operei muito, a cirurgia de R2. Na verdade, é uma isso, cirurgia brava, né, meu? Porque fazer a esplenectomia não era fácil. As grandes, exato. na hora de fazer a esplenectomia, né? Achava a parte, É, ficava é, rezando o Pai Nosso até tirar o baço. a partir de 1990 para cá, a incidência caiu muito, né? Praticamente, quando eu vim para São Paulo, lá em Alagoas, tinha muitos casos de cistosomose, era muito comum. E certa vez foi um americano lá em Maceió falar sobre a cirurgia de Warren, que você falou aí. Só que a cirurgia de Warren era mais usada para os cirróticos e o baço muito pequeno. E aí o cirurgião lá de Alagoas desafiou o americano a fazer o óleo nos baços que tinham lá, porque o baço ia do hipopôndio esquerdo até a fossa ilíaca esquerda, né? Então, eram baços enormes, né? Tamanho de uma melancia. O baço cresce em Você, direção você, à fossa ilíaca direita, né? é, então, por exemplo, a Ana nunca vai ver isso, né? Mesmo os residentes aí tem um Laércio, eu acho que os meninos aí nunca viram o baço dos zoonóticos, né, que eram enormes, verdadeiras melancias dentro da barriga do paciente. E eram cirurgias, né, fantásticas, porque você fazia a cirurgia e logo após o paciente estava muito bem, né? Muito interessante. Infelizmente acabou, né, essa doença, né, que afetava milhares de brasileiros, para não dizer, não sei se milhões de brasileiros, com a droga chamada droga, acho que é praziquantel, que é o Mancil, né? Exato. E, e aí acabou, né? Acabou a festa dos cirurgiões. Essa cirurgia IDAP também é muito interessante, também é muito interessante fazer uma cirurgia relativamente simples. Essa outra para a úlcera, também as cirurgias de úlceras também acabaram, né? Porque causa do omeprazol, como o doutor André falou. Então, hoje, com a medicina moderna, a endoscopia, a radiologia intervencionista, praticamente o cirurgião fica só assistindo, dando diagnóstico e lembrando um pouco do passado. Não é isso, André? Pois é, mas a gente pegou essa fase, né? Eu peguei É. muita úlcera crônica, né? Na época só existia cimetidina e ranitidina, acho que sou um pouco mais velho que ti. Então, Hum. tinha a famosa intratabilidade clínica por 6 meses, né? Aí era gastré, né? É B1, B2, B1, B2. Daí a B2 parou de fazer por causa da famosa gastrite alcalina de refluxo, né? Que ela é cancerígena, né? Entendeu? Então, a Santa Casa, na minha época, fazia muita gastrectomia B2. O nosso chefe, o Dr. Faisal, era gastrectomizado. Aí, quando eu fui para o HC, era só Y de Roux, né? Para evitar a gastrite de refluxo de alcalino. Então, existia uma cirurgia chamada de Henning Suppot,
para desfazer essa cirurgia da B2, né? Na verdade, se pegar da B2 transforma numa Y de Roux. Depois Sim. vê a fase das vagotomias seletivas, perseletivas, o pessoal lá Paulista fazia muito vagotomia troncular e antrectomia, né? Então, eu peguei muito essa fase, quem fazia muito essa cirurgia era do Jesus Panchacon. A gente pegou os antigos, né? A superseletiva é uma cirurgia muito boa, porém muito trabalhosa. Mas é Você uma tem cirurgia que muito levar boa. a pata de ganso, lembra, né? Lá na região É, da muito Tropinol. trabalhosa. Você tem que ligar vasinho por vasinho, toda Mas, pequena curvatura, né? exato. Bom, nós temos na audiência o doutor Laércio, o doutor Edson Geles também, quiser falar alguma coisa, participar, está aberto aí para a Ana, se quiser perguntar alguma coisa, Ana. Perguntar acho que varizes pseudotumorais. Eu não entendi muito bem, mas eu vi escrito isso numa parte da aula. Se até tiver essa aula, essas varizes pseudotumorais são varizes assim grandes, entendeu? Então, ela carece de maior cuidado. Então, ela parece um pseudotumor, que as varizes de esôfago se classificam endoscopicamente de grau 1 a grau 4, né? É meio controverso. Então, a pessoa fala, grau 1 tem menos chance de sangrar. Grau 4, né, que seria essa pseudotumoral, seria uma varize maior, tem maior risco de sangramento. Então, naquela minha época antiga, a pessoa fazia escleroterapia, injetava uma agulha, né, e fazia sangrar, mas às vezes jogava uma substância esclerosante. Mas nem sempre essa substância esclerosante funcionava, entendeu? E injetava etamolim, eu lembro, etamolim. E aí, tantas escleroterapias que a varize ela fica no esôfago distal, o esôfago virava um tubo de PVC. Então, a pessoa preconiza mais a fazer a ligadura elástica, uma coisa mais segura. O endoscópio vai lá, é como ela sugasse, né, aquela bola, né, que uma bola pseudotumoral, que é a varize, e joga um elástico lá na raiz dessa varize, entendeu? Estancando o sangramento, né? Isso é um modo de expressar, entendeu? Mas as varizes de esôfago vão de grau 1 a grau 4, né? É meio controverso, os trabalhos. Sabe aqui, então, independente se a varize é 1, 2, 3 ou 4, a chance de sangrar é o mesmo. Mas, obviamente, né, se a varize é mais calibrosa, tem maior chance de sangrar, entendeu? Então, a gente fez muitos trabalhos e realmente o pessoal, no intuito, né, de quanto mais calibroso a variz, maior risco de sangrar. Mas às vezes você pegar estudos práticos, isso nem sempre é verdade, entendeu? Sabe? Entendi. Eu tive aula disso semana passada com o Frati, dessa técnica da ligadura elástica, acho que do clipe também, no caso de hemorragia, né? A gente teve aula disso, foi bom rever. Hoje em dia você tem várias técnicas, né? Inclusive, quem me ajudou muito nessa aula é o Marcelo. O Marcelo é um endoscopista que trabalha comigo. Ele é cirurgião endoscopista lá do ICESP, entendeu? Então, basicamente, hoje em dia, a hemorragia digestiva está na mão dos endoscopistas, né? Ninguém vai sair por aí operando, né? Até comentaram, não deu tempo, mas a hemorragia digestiva baixa, na minha época, quando você não encontrava o local de sangramento, o pessoal fazia colectomia total, entendeu? Sabe que a colectomia tem alto índice de mortalidade, né? Então você fazia colectomia, não estava começando a colonoscopia naquela época ainda, né? E aí você fazia colectomia e o dente continuava sangrando. Então o sangramento não era do colo, não ganhou uma cirurgia de graça, entendeu? Então você saber de onde que é o sangramento é fundamental, entendeu? Senão você vai dar tiro no escuro. Exatamente. Bom, então eu acho que dou por encerrada a reunião, André, professor André. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E nos encontraremos na próxima, a semana que vem é feriado. Na outra semana teremos uma apresentação do Dr. Alisson sobre o atendimento inicial politraumana. Convido seus amigos, viu, Ana? Ô, Ana, podia Assim, convidar os seus amigos, que é atendimento inicial politraumatizado, né? Até foi até uma aula que eu dei no passado. sim, Podia aproveitar o colega que vai dar essa aula, entendeu? vou mandar para eles, vou encaminhar de novo.
Boa noite a todos vocês. Obrigado. Boa noite. Professor, obrigado Até pelo mais. convite e parabéns pela iniciativa, tá certo? Ô, André, continue participando, sua participação é muito importante. Eu vou estar. Você vai deixar depois dar uma aula de transplante, né? De reabilitação intestinal, que é o meu foco. Depois a gente fala. Tá bom, então. Um abraço. Aquela Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.